Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede estarmos aqui nesta noite, para aprendermos mais da palavra de Deus. Irmãos, podeis assentar. Vamos já estar aqui já lendo a palavra de Deus. Aleluia. O pastor já disse aqui, só reforçando que tivemos uma abençoadíssima viagem, aonde o pastor já até contou aqui a história, né? Onde nós precisamos de estar no meio de outros pastores, ver como é que está, até mesmo para fazer uma autocrítica, né? No que acertamos e erramos, no que precisamos de melhorar ou não, né, pastor? Não é verdade? E foi maravilhosamente bem. Como sabemos que aqui também tudo correu bem para a glória de Deus. Amém? Queridos, vou estar trazendo como uma terça-feira uma palavra de estudo bíblico, como é a proposta de ensinamento, como o pastor Zacarias sempre diz: pregar é na quinta e no domingo. Na terça-feira tem que ser estudo bíblico, né, pastor? Palavra, né? Isto, maravilha, né? Apesar que as minhas pregações é também meio que ensinando, mas é uma pegada mais de pregação. Mas hoje eu vou tentar me conter aqui, vou numa pegada mais de reflexão para todos nós aqui nesta noite. Quantos que ouviram Deus falar? Dá um glória a Deus aí. Meus irmãos, minha mensagem nesta noite, ela vai incluir casados. Quantos são casados aqui? Levante a mão. Isso. Vai incluir pais. Quantos são pais aqui? Pai e mãe, levante a mão. Vai incluir jovem. Cadê os jovens aqui? Os jovens são os que não casou ainda. Jovens não casados, jovens solteiros. Está aí. Isso. Vai incluir jovens. E vai incluir adultos. Então a igreja toda. Vai incluir todos nós. Para não ficar solto, eu vou pregar nesta noite. Eu tentei até, o culto estava meio avivado, eu fui até tentar aqui, pastor, em mudar a mensagem aqui, pregar uma mensagem pentecostal, mas não. Eu sei que está ardendo no meu coração, já tem alguns dias. Toda a Bíblia pentecostal. Então eu vou ser fiel naquilo que eu vim preparado, que nem está a primeira vez que eu vou ensinar sobre isso, nem está tão esboçado assim, mas está aqui na mente e no coração para falar para os irmãos. Tentar passar tudo aquilo que está ministrado no meu coração. Eu vou falar sobre relacionamento e eternidade, a conexão entre relacionamento e eternidade, baseado em Marcos capítulo de número 10. Marcos capítulo 10, eu não vou ler todo o texto, eu estarei mencionando os 4 acontecimentos seguidos. Marcos capítulo 10, do versículo 1, você vai manter a Bíblia aberta, porque eu vou estar falando entre os acontecimentos entre o verso 1 até o verso 45, mas se vamos ler todos esses versículos aqui, já vai o tempo todo. Então eu vou ler alguns aleatoriamente aqui e tentar passar para os irmãos o que Deus ministrou no meu coração sobre a junção desses 4 textos aqui. Marcos capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 12, Jesus está falando sobre casamento e divórcio. Do versículo 13 a 16, Jesus está direcionando as crianças. Do versículo 17 a 31, os irmãos estão acompanhando aí, amém? 17 a 31, a palavra é direcionada aos jovens, como eu disse aqui. E do 32 a 45, Jesus está falando para adultos, pessoas adultas, né? Então vamos ler alguns versos aqui. Vamos ler primeiro, capítulo 10 e o versículo de número 6. A partir do 6, para ganharmos tempo, diz assim, Marcos 10 e 6, porém, desde o princípio da criação, é Jesus falando, Deus os fez macho e fêmea, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim não serão dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou não os separe o homem. Aqui é a relação de casamento e divórcio. Daqui a pouco eu vou falar que isso tem a ver com a minha mensagem aqui. Agora vamos para o versículo de número 13. Esse eu faço questão de ler dos 13 aos 16.
E traziam-lhe crianças para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhe as mãos, as abençoou. Já falei de casamento, falei de criança, agora sobre o jovem. Versículo de número 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um jovem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honrará teu pai e tua mãe. Atenção para o verso 20, a resposta do jovem, que disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, e vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com as palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Agora vamos lá para o versículo de número 35. E aproximando-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele lhe disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentamos um à direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos, Jesus. Porém disse-lhes: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Amém? Meus irmãos, o nosso alvo é a eternidade. Nós estamos caminhando para a eternidade. Daqui 100 anos, eu sempre digo isso e vou dizer muitas vezes, que daqui 100 anos nenhum de nós estará mais aqui. Todos nós estaremos na eternidade, ou através do arrebatamento da igreja, ou pelo veículo chamado morte. Daqui 100 anos, certo é, não estaremos aqui mais. Mas para nós vivermos, estarmos aptos a estarmos na eternidade com o Senhor, queridos irmãos, nós precisamos de aprender a viver a nossa eternidade, a começarmos ela aqui. Se nós não estivermos preparados para vivermos aqui, viver dignamente, conforme a palavra de Deus aqui na terra, nós nunca estaremos preparados para estar lá. E aí quando nós falamos isso, sobe aquela interrogação: pastor, mas é pela graça que nós vamos ser salvos? Sim, é pela graça que nós somos salvos. O ladrão da cruz foi salvo na última hora? Sim. O primeiro encontro que ele teve com Jesus, ele foi salvo e não agarrou a oportunidade e foi salvo, porque Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Poucos minutos depois ele morreu, crucificado, e encontrou com Jesus no paraíso. Ponto. Agora, há uma diferença com os outros, que nós que estamos tendo a oportunidade de nos alinharmos à vontade de Deus e vivenciamos da nossa própria maneira, de acordo com o nosso próprio querer, de acordo com os nossos próprios pensamentos. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós devemos mudar de nível, sair do nível, meus irmãos, de estarmos preparando para a volta de Jesus, para a eternidade, e entrarmos nos níveis de estarmos preparados. Deixa eu repetir: nós não podemos estar a vida toda. Como é que você está, meu irmão? Eu estou preparando. Aí, 1 ano de crente está preparando, 2 anos tomando ceia, preparando, 5 anos na igreja, preparando, 10 anos de crente, 20 anos, cooperador, obreiro, infelizmente até pastor, alguns, e preparando. Nunca estaremos preparados. Jesus não vai buscar quem estiver preparando, Jesus vai buscar aqueles que estiverem preparados. Muitos que estão preparando a vida toda, Jesus vai vir arrebatar a igreja e vai ficar aqui preparando durante a grande tribulação. Mas nesta noite eu inicio a minha reflexão dizendo: precisamos estarmos preparados.
Quem concorda, dá um glória a Deus nesta noite. Dos 4 textos que eu li aqui, dos 4 acontecimentos, aqui está na ordem cronológica, o Marcos está falando, Jesus está descendo para Jerusalém, geograficamente, né, é subindo, né, aqui esse acontecimento acontece antes de Jesus chegar em Jericó, depois dessa doutrina que Jesus dá aqui aos 2 discípulos, que queria prioridade, ele atende o cego de Jericó, entra em Jericó, dorme na casa de Zaqueu, e no outro dia, ele sobe para Jerusalém, ele está indo para a cruz aqui, Jesus, e uma grande multidão o seguindo, e o que nós vemos aqui, queridos, exceto aqui, quando ele está falando do divórcio, e daqui a pouco eu vou falar sobre esse texto aqui de casamento e divórcio, que tem a ver com o que eu vou dizer aqui, relacionamentos e eternidade, acompanhe, redobre a atenção, acompanhe meu raciocínio. Jesus está aqui dizendo, abençoando as crianças, ele está falando de eternidade, porque ele termina dizendo, quem não recebeu o reino de Deus, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, ele está falando de eternidade. O jovem rico chega diante de Jesus, preocupado com a eternidade, bom mestre, o que farei para ter a vida eterna, querendo saber sobre a eternidade, e Jesus então dá as direções para ele, e em seguida aqui, os 2 filhos de Zebedeu, e Mateus dá um detalhe que Marcos não fala, que quem pede aqui, faz o pedido para Jesus, não é nem Tiago e João, é a sua mãe, Salomé, a mãe de Tiago e João, Salomé, esposa de Zebedeu. Mateus era um dos 12 apóstolos, ele estava junto com Jesus, não podemos esquecer isso, né? Fazer essa união dos comentários, das visões de cada evangelho diferente. Então, Marcos não dá esse detalhe, mas Mateus dá esse detalhe, que quem chega diante de Jesus pedindo para que Tiago senta à direita e João à sua esquerda, no reino, na sua glória futura, o que eles estão preocupados aqui? Com a vida eterna, de estar ao lado de Jesus, na vida eterna, ou até mesmo de ter prioridades na vida eterna. Então, aqui dos 4 textos aqui que eu estou mencionando, está falando de vida eterna, porque a vida eterna deve ser o ápice da nossa vida aqui. Nós precisamos de preocupar com a vida eterna, estarmos preparados para estarmos com o Senhor na vida eterna. Nós precisamos de estar a cada dia vivendo a vontade de Deus para a vida eterna, mas não é esperando a vida eterna, porque muitos pensam na volta de Jesus, né? Não vão falar nem de morte não, na volta de Jesus é quando está com muito problema, se Jesus voltasse, eu ficaria livre dos problemas. Não, você não quer que Jesus volte, você quer se livrar dos problemas, porque querer que Jesus volte é quando está tudo bem aqui, presbítero Ronei, está tudo mil maravilha aqui, está até com dinheiro na conta, está até com viagem programada, mil maravilha, está tudo a vento e popa, e você está desejoso, se Jesus viesse. Isso é que é desejar a volta de Jesus. É diferente de se livrar dos problemas e das lutas aqui na terra. Mas aí, queridos irmãos, a eternidade com Jesus para nós que já servimos a Jesus, ela tem que começar aqui agora conosco. Nós já temos que viver aqui na terra com já um pouquinho de como será a eternidade. A nossa eternidade com Jesus já começou, porque o que faz o céu ser céu, o que faz a eternidade ser tão bom estar com o Senhor Jesus lá, meu irmão, não é o lugar em si, o lugar lá é bom. A Bíblia diz, as ruas é de ouro, os muros é de cristal, né? Lá não precisa de luz da CEMIG, lá a glória do Senhor ilumina, mas o que faz ser tão maravilhoso esse lugar, sabe o que é? É porque Deus está lá, é a presença do Senhor. O céu é céu por causa da presença dEle, aleluia. E nós já temos, é claro que lá veremos Ele como Ele é, mas eu estou dizendo para os irmãos que nós já temos a presença dEle através do seu Espírito aqui na terra conosco. Então a nossa eternidade começa quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, passamos pela cruz de Cristo, aqui começa a nossa eternidade. Então meu irmão, precisamos de começar a viver a nossa eternidade aqui. E agora voltando aqui para o texto, dentro de tudo que eu estou dizendo aqui, que a minha mensagem vai se voltar entre relacionamentos e eternidade. Eu estou dizendo que nós precisamos de estarmos preparados para a eternidade. Preparados para a eternidade. Jesus veio para nos salvar,
nos salvar de onde? Nos salvar do poder do pecado, nos salvar das consequências do pecado, nos livrar do caminho da morte eterna que é o inferno, e nos levarmos para o céu, para estarmos na eternidade com Ele. Sabe outra coisa, meu irmão? Olha só, deixa eu falar duas coisas aqui que fazem a eternidade ser o melhor lugar que vamos viver pelo resto da vida, que a eternidade não tem fim. É a presença do Senhor. E sabe qual é a outra coisa? É o relacionamento com as outras pessoas. Nós estávamos lá no Rio Grande do Sul, como os irmãos sabem, no Novo Hamburgo, meu irmão, era 7.000 pessoas. Eu falei para a Débora assim, só de estar aqui no meio desse monte de gente, é bom demais. Quando você está num lugar que tem muita gente, fica uma atmosfera boa, uma atmosfera gostosa, ainda mais com a presença de Deus. Aleluia. Aí eu falei, na hora do culto eu falei com a Débora, e agora imagina o céu, onde vai ser milhões, e milhões, e milhões, e milhões de pessoas. Aleluia. Os irmãos sabem disso, quando a igreja está cheia, quanto mais cheia a igreja está, parece que melhor é o culto. Não é verdade? Porque Deus não nos fez para viver sozinho, Ele nos fez para nos relacionarmos uns com os outros. Então a eternidade tem tudo a ver com relacionamento, e é o contrário da perdição eterna, porque as maiores dores do inferno é o isolamento. No inferno ninguém conta com ninguém, ninguém vê ninguém, porque enquanto no céu a luz é tão forte, é a glória do Cordeiro, Ele é a própria luz, aleluia. O inferno é densas trevas, meus irmãos, trevas, e ninguém vai ver ninguém no inferno, ou seja, isolamento, solidão. Agora eu não quero falar de inferno hoje, tem que ser pregado sobre o inferno para que haja temor, mas eu estou falando nessa noite sobre a eternidade. Nós estamos caminhando para o céu, Jesus veio para nos trazer a eternidade. Eu estou falando sobre a eternidade aqui, e nós precisamos de sair do patamar de estar preparando e estar preparado para a eternidade. Eu estou dizendo esta noite, nós precisamos de estar preparado para a eternidade. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Aleluia. Tinha um hino antigamente que cantava Carlinhos Lindomar, uns 20 anos atrás, eu estou me preparando, e eu ficava, mas só está preparando a vida toda? Não, preparados. Meus irmãos, o capítulo 10 de Marcos, primeiro Jesus está sendo interrogado acerca do divórcio. Jesus está sendo interrogado acerca do divórcio. Aqui há uma sequência lógica aqui. Jesus fala sobre casamento e divórcio. Em seguida, Jesus abençoa as crianças. Agora responde aqui, fala comigo aqui, meus irmãos. Depois do casamento vem o quê? Automaticamente vem os? Então, olha a sequência aqui. Primeiro é o casamento. Jesus está falando aqui sobre casamento e divórcio, do versículo 1 ao versículo 12. Depois Jesus abençoa as crianças, porque primeiro, diga comigo assim, primeiro casamento, depois filhos, aí os filhos crescem, aí os filhos ficam o quê? Jovens. E aí nós vemos aqui Jesus falando do jovem rico, e depois da vida jovial, aí nós vemos a vida adulta, ou seja, os jovens mais velhos, ou seja, com responsabilidade adulta, no caso, o terceiro acontecimento aqui com Tiago e João. Qual a relação que nós vemos nesses 4 textos, né? Jesus está falando de casamento, Jesus está falando de criança, Jesus está falando de jovens, e Jesus está falando de adulto. Jesus está falando das fases da nossa vida. Então por isso que a palavra é para nós que somos casados, a relação aqui de casamento, ou para aqueles que ainda vão casar. Jesus está explicando isso aqui. O que os fariseus estão perguntando? É lícito ao homem repudiar sua mulher? E Jesus fala, e eu gosto aqui da versão de Mateus, comparar aqui, o tempo não dá de comparar com Mateus 19, onde Jesus fala, o que vos disse no princípio, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim serão dois, uma só carne. E eles insistem com Jesus, mas Moisés deu a carta de divórcio. Aí Jesus falou, sim, por causa da dureza de coração de vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Moisés deu a carta de divórcio, porque Moisés representava a lei. A lei, meu irmão, é como um espelho. Quando você chega na frente do espelho,
você enxerga a sujeira. Vamos supor que você está com o rosto sujo. Você chega na frente do espelho e você enxerga, opa, estou sujo aqui. Mas o espelho não limpa. Você precisa de quê para limpar? Da água para limpar. Então a lei só mostra o pecado. O que nos limpa do pecado é o sangue de Jesus, é a graça. Ninguém foi redimido no Antigo Testamento. Claro que teve salvação, mas por causa ainda do sacrifício de Jesus. Tanto que não tinha paraíso no Antigo Testamento. Foi depois que Jesus ressuscitou que ele transportou os que estavam no céu de Abraão para o paraíso. Quando eu estou dizendo aqui, meu irmão, sobre casamento, sobre divórcio aqui, Jesus falou muito duro sobre o divórcio. Essa palavra aqui não é para quem já divorciou, para constranger, não. Essa palavra aqui sobre divórcio é para aqueles que estão casados, ou para aqueles que estão pensando em casar. Quem já divorciou, independente do motivo, meu irmão, confia. Jesus falou claramente, se você foi traído, maravilha, Jesus te deu aí essa exceção. Se você divorciou porque você foi traído, Jesus te deu essa exceção. Agora, caso contrário, talvez você que foi o que traiu, foi você que largou, você que desviou mesmo, conte com a misericórdia de Deus, porque quem não tem pecado, não tem perdão, é só blasfema contra o Espírito Santo. Os outros todos têm. Conta com a misericórdia de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, que o ensinamento aqui, primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui, nesses 4 acontecimentos, casamento, crianças, jovens e adultos, nessa sequência que Jesus está ensinando aqui, os irmãos podem observar que todas as respostas de Jesus aqui, ele não aliviou para ninguém. Ou seja, ele está dizendo, eu não vou resolver, Jesus está dizendo assim, com as respostas dele, eu não vou resolver problemas que é de responsabilidade de vocês aqui da terra. Aprenda a resolver os seus problemas, aprenda a assumir as suas responsabilidades. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, não, qualquer que largar a sua mulher a não ser por motivo de prostituição, comete adultério e pronto, acabou. Nós somos dados ao jeito somos dados a querer ter dó, a querer dar um jeitinho, vou ver o que eu faço para você. Jesus não aliviou para ninguém, a doutrina de Jesus foi dura, foi com amor sim, porque ele falava a verdade com amor, mas foi dura a doutrina de Jesus. Marcos menciona até mais duro do que Mateus, porque quem fala a não ser por causa de prostituição foi Mateus, né? Marcos não é isso, fala. Marcos menciona o seguinte, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera também. Mas quando nós vemos a versão de Mateus, Mateus menciona da seguinte forma, a não ser por causa de prostituição. É o que eu estou dizendo. Essa palavra não é para condenar quem já foi divorciado e casou de novo de forma nenhuma, ou teve uma infelicidade. Essa palavra é de Deus para nós. Você que é casado, aprenda a se relacionar, segure o seu casamento. Você que já casou de novo, cuidado para não divorciar de novo. Há um número grande de reincidência, meus irmãos, de quem já divorciou uma vez, 2, 3, 4 vezes. Jesus não aliviou, Jesus está dizendo que o casamento é um só, quando casou, os dois se tornam um. Você que vai casar, casamento é escolha sua. Você precisa de escolher e assumir as suas responsabilidades. São coisas, meus irmãos, difíceis de pregar nos dias de hoje, mas precisa de ser falado, porque está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus, não a normatização do divórcio daqueles que não servem a Deus, que casa hoje, separa amanhã, não pode ser normatilizado não, porque Jesus condenou veementemente. Nós gostamos de dar o jeitinho para todo mundo, mas eu estou dizendo aqui, Jesus não deu jeitinho para ninguém, Jesus foi duro no seu ensinamento, ele diz, assume as suas responsabilidades, resolva. Se você não aprender a se relacionar bem aqui, e o relacionamento começa no casamento, e aqui nós vemos na sequência aqui, já vou falar das crianças, dos jovens e dos adultos, meu irmão, esse texto aqui é atual.
Hoje o que nós estamos tendo a cada dia? Casamentos fracassados, divórcios a cada dia aumentando, na igreja, no mundo, ninguém está tendo paciência para suportar ninguém quer suportar ninguém que tem paciência de sentar para conversar com ninguém, acha mais fácil divorciar e casar de novo, aí vai uma, vai duas, vai 3 vezes, e assim tudo vai. Eu estou falando, quem já é divorciado e casou de novo, meu irmão, você está debaixo da misericórdia e da graça de Deus, creio pela graça de Deus, se você vai chegar lá no céu, pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas esse é um antídoto, é para você que já está casado, cuidado. E para aqueles que vai casar, que já diz assim, ó, quem já ouviu muitos casar e falar assim, não precisa levantar a mão não, vou casar, se não dá certo, separa. Hoje as pessoas já casam dessa forma, vou casar, se não der certo, separa e está tudo legal. Não, aprenda a se relacionar, porque o relacionamento aqui, você aprendendo a relacionar aqui, a vida eterna começa aqui. Jesus não aliviou para nós, a vida eterna começa aqui, nós precisamos de aprender a nos relacionarmos aqui. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Nós temos que tomar cuidado, né? Porque senão daqui a pouco o José casa com a Maria, o Manel casa com a Felisbina, aí o José larga a Maria, tem 2 filhos com ela, aí casa depois, aí fica aqueles casais trocados dentro da igreja. Como vai ficar isso? Se nós não tomarmos cuidado, estamos caminhando para isso. Esses dias eu cheguei na casa de um irmão, aqui em Curveiro, né? Aí o irmão, muito educado, falou assim, ô pastor, tem meu amigo que me visitando da cidade e tal, falando, conheço, já preguei várias vezes lá, tá, tá, estou aqui, passei aqui e tal, e conversando, aí de repente a esposa do irmão sai, eu tomei um susto assim, mas essa irmã eu conheço ela, ela é casada com outra pessoa, será que ela ficou viúva, eu não estou sabendo? Meu irmão, e todo mundo na igreja normalmente. Vocês não estão entendendo? Pastor, é porque meu irmão, o seu caso é você e Deus. Falta repetir, a palavra é para aqueles que vão casar. Por isso que eu pedi os quem é solteiro levantar a mão. E para você que está casado, aprenda a resolver os seus problemas, a se relacionar no seu casamento, porque Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. E isso, meu irmão, é um abismo chamando outro abismo. O que eu estou mostrando para os irmãos aqui é a sequência do que acontece nos dias atuais, nas famílias. São divórcios atrás de divórcio, casamentos fracassados. Isso reflete nos filhos que depois, logo após, Jesus está abençoando as crianças. Reflete nos filhos onde Cristo não é gerado, porque já é comprovado, um lar perturbado, as crianças crescem também desestruturadas. Filhos desestruturados é resultado de famílias e casamentos desestruturados. Eu estou mostrando para os irmãos a sequência aqui do texto. Divórcio normatilizado. Essa palavra mesmo, normatilizado. Normatizado. Ou banalizado. Né? Casamentos banalizados. Né? E deixa eu dizer aqui, meu irmão, eu acho essa palavra aqui muito forte de Jesus. E serão 2, uma só carne. É mais ou menos assim, ó. Aqui, a palavra para você que está casado nesta noite, tá? Volto a repetir. Eu até derramei aqui. E para você que vai casar. Me ajuda aqui, Carlão. Ou Edinho, um dos dois aqui. Segura aqui para mim. Os irmãos estão vendo aqui quantos copos? 2 copos com? Aqui tem 2 copos, né? Aqui é eu e a Débora, antes de casar. Eu e a Débora. Aí dia 31 de maio, agora nós vamos fazer 15 anos. Dia 30 de maio, né? Que o casamento que vale é no civil. 31 foi a bênção que recebemos lá na igreja sede de Pará de Minas, a antiga sede lá. O que aconteceu no dia 30 de maio? Nós casou, nós éramos 2, Gideão e Débora. Nós nos tornamos, agora tem quantos copos com água aqui? É isso que Jesus falou. Os 2 se tornam. Agora faz o seguinte, qualquer um de vocês aí consegue separar que água que estava nesse copo? Não. É possível? Não. Eu entendo que é isso que Jesus está dizendo. E não serão mais 2, mas os 2 serão 1. O outro exemplo que eu gosto é como você pegar 2 folhas de papel e você então colar uma na outra.
Pega 2 papéis e cola uma na outra. E depois que você colou uma outra, o que você faz? Tenta arrancar, fica pedaços de um no outro. É isso. É claro, meus irmãos, que existem situações que se tornam insustentável, né? Que o caminho mais curto é a separação, mas isso é regra, é exceção, não pode se tornar regra. Existem situações que se tornam insustentáveis, que o melhor para os dois e para resolver é o divórcio, é claro, mas isso é exceção. A regra é o casamento até o final. Porque nós ficamos o tempo todo aqui até aqui na igreja, nós pastores, o pastor Zacarias, nós que cooperamos junto com ele, ficamos o tempo todo com anestésio barato, tentando resolver o efeito. Anestésio barato, tentando resolver o efeito. É como quando você está com uma infecção e dá febre, você vai tomar um anestésio só para diminuir a febre, mas a infecção não é tratada, o antibiótico não é tratado, a causa da infecção nunca é tratada. É assim que está o mundo atual, e é assim que está muitos crentes, muitas igrejas, está como? Está infeccionada, porque não trata a causa, fica tratando o efeito. Deixa eu dizer isso aqui no texto que eu estou lendo aqui, ó. Qual que é o efeito aqui? O último história que eu contei aqui, que é o pedido de Salomé para Jesus, eles querendo o quê? Querendo um privilégio, um sentar à direita de Jesus e o outro sentar à esquerda, querendo privilégio, e isso trouxe dissensão e contenda entre os outros 10 discípulos, porque 2 queriam privilégio e estavam usando a mãe para ter privilégio. Aí Jesus tem que tratar esse efeito aqui. Jesus tem que dar uma doutrina para eles aqui, dizendo sobre o servir. Qualquer dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Isso aqui é o efeito: dissensão, contenda, uns querendo privilégios. É isso que nós vemos, é a ponta do iceberg. Mas o que está mais profundo, que nós não vemos, a causa mesmo, começa nos relacionamentos. Começa num casamento que vai aos trancos e barrancos, que nunca se resolve, que nunca se acerta. Começa nas crianças, que não é gerada Jesus no filho dela, e se torna jovens egocêntricos, como esse jovem rico aqui. Jovens egoístas, jovem que acha que já sabe tudo, que já está salvo, e que não aceita a repreensão, que não aceita o chamado de Deus. E aí, qual que é a consequência disso? Se torna adultos como Tiago e João, que está usando a mãezinha Salomé para querer se dar bem no reino de Deus. Você está entendendo a minha reflexão nessa noite, como é um abismo chamando outro abismo, como é um efeito dominó, e nós ficamos assim tratando o efeito, onde precisa de ser tratado a causa do problema. Aí o efeito se torna, sabe o que é? É crentes que vem no culto uma vez por mês, é crente que tem dificuldade de orar, é crente que tem dificuldade de ser fiel ao Senhor, que fica brigando consigo mesmo e brigando com todo mundo, e aí o pastor correndo atrás, nós fica ligando, e corre atrás, e vem para o culto, meu irmão, eu faço isso, faz aquilo, tá, mas é só o anestésio, meu irmão. Aí você vem no culto, melhora um pouquinho, piora de novo, e não se trata a causa. É a causa que eu estou dizendo nesta noite, para você começar a viver a eternidade aqui, meu irmão. Sabe o que nós precisamos, como tratar essa causa? É aprendemos a nos relacionarmos. Se nós não aprendemos a relacionarmos aqui na terra, nós não estaremos aptos para ir lá. O modelo, meu irmão, de Jesus na oração do Pai Nosso é: seja feito aqui na terra a tua vontade, como ela é feita no céu. É trazer o céu aqui na terra, é o modelo do céu para nós aqui na terra. Mas nós estamos na contramão. Os irmãos estão entendendo aí? O que acontece? Estou dizendo sobre casamentos fracassados, o índice de divórcio e separações aumentando dia após dia, dificuldades em relacionamentos. E aí quando passa para as crianças, depois do casamento vem os filhos. Crianças que não são levadas, filhos que não são levados a Jesus, nunca são levados. Olha só o que o texto está dizendo. Trazia criança para que tocasse, mas os discípulos repreendiam as que trazia. Jesus ficou indignado. Poucas vezes na Bíblia Jesus ficou indignado. Jesus disse: deixai vir os pequeninos a mim, não os impeçais. É outra coisa aqui, ou seja, Jesus não está falando que ir até os pequeninos, não. Jesus está falando para deixar vir até nele.
Criança anda sozinha, irmãos? Criança anda sozinho? Jesus está falando para vir até nele, qual que é a responsabilidade aqui? É dos pais, de levar os filhos até Jesus. Eu estou dizendo de levar os filhos a Jesus, não é levar para a igreja não. Mas nós pais, às vezes, temos uma disposição de levar os filhos para a escola, e tem que levar mesmo, leva para a aula, e cobra as notas boas, isso tudo é válido, eu faço também, e leva para o futebol, e leva para o esporte, e leva para a capoeira, para o karatê, e leva para o balé, e leva para a natação, e leva para passear, e leva para o shopping, e leva no zoológico, e leva tudo, e não levamos eles a Cristo, porque levar a Cristo não é só trazer para o culto não, levar a Cristo é uma tarefa diária, é até que Cristo seja gerado dentro deles, é em casa. Deuteronômio diz que é ao levantar, que é ao almoçar, que é no dia todo, que é ao deitar, é algo diário. Jesus precisa ser gerado na vida dos nossos filhos constantemente, para que eles sejam abençoados por Deus. Jesus falou, deixai vir, ou seja, tragam até a mim. Mas eu estou dizendo que Jesus não aliviou, e nós gostamos de dar um jeitinho para tudo, né? Jesus não diz assim, não, problema não, a criança, como que nós falamos? Acorda cedo para ir para a escola, precisa ir na escola dominical não, que já tem que ir para a escola normal, não é assim que nós falamos? É criança ainda, não precisa de ler a Bíblia não, tudo nós queremos facilitar. Jesus nunca facilitou nada, e nós gostamos de facilitar. Aí o que acontece? Eu estou indo na sequência, casamentos desestruturados, falta o relacionamento no casamento, aí isso reflete na vida das crianças. Jesus não é gerado na vida das crianças, as crianças crescem, sabendo de tudo hoje, com o Google na mão, sabendo tudo da internet, sabendo de todas as coisas que deve e que não deve, e não conhecendo Jesus, e Jesus não sendo formado nelas. Já tem mais de anos que a gente está aqui, né, pastor, todo domingo orando para as crianças. Talvez alguém poderia pensar que é até desnecessário, ou coisa para ocupar o culto, mas vocês viram esses dias o que aconteceu com as crianças, né? Deus permitiu assim, que algo fosse explícito assim, para a gente ver a seriedade, como as nossas crianças correm risco, como as nossas, e foram aí crianças assassinadas, por jovens, que há poucos anos atrás, eram crianças também, e esse ciclo vicioso vai se repetir até quando? Porque olha só meus irmãos, crianças desestruturadas, que Cristo não é gerado nelas, se tornam jovens rebeldes, jovens autossuficientes, como esse jovem rico aqui. Se nós não conseguirmos alinhar o nosso casamento, nos relacionarmos no casamento, qualquer coisa achar melhor, eu separo, eu divórcio, não suporto, né? Não aprender, sentar com o cônjuge, colocar as coisas, como diz o bom mineiro, em pratos limpos. Quando for casar, jovem, não casar com essa ideia de qualquer coisa separa, mas já casar com aquela ideia, aconteça o que acontecer, vamos trabalhar o quê? Para vivermos até o arrebatamento da igreja, até que a morte separa. Já tem que casar com isso em mente, não ter dedo podre para escolher, né? Não ter dedo podre para você saber com quem que você está casando. Casamento alinhado, porque uma vez que no relacionamento está alinhado o casamento, vocês, o pai e a mãe, não é responsabilidade do pai nem só da mãe, é dos pais, de fazer com que Cristo seja gerado na vida dos filhos. Uma vez que Cristo é gerado na vida das crianças, quando se tornar jovens, serão jovens que já conhecem Cristo, não como esse jovem rico, que quando chega diante de Jesus, chamando ele de bom mestre, e Jesus fala os mandamentos, ele fala, ixi, isso eu sei desse, sei disso a vida toda. Meu irmão, é o retrato dos jovens hoje. Hoje é uma dificuldade pregar para os jovens. O pastor sempre está cobrando, eles não estão vindo nas terças não. Vem alguns aqui de vez em quando, nas quartas, né? A irmã Rebeca e o esposo dela, o presbítero, está aqui num trabalho excepcional com eles, mas tem quase, para chamar a atenção deles aqui, tem quase fazer marabalismo. E tudo que fala com eles, tudo que ensina, o retrato é... tudo já sabe, os nossos jovens são assim, meu irmão, tudo já sabe, tudo já entende, né? Tudo já está entendido, discute com a gente, sabe melhor do que a gente. É o retrato que desse jovem rico aqui, Jesus,
Já sei isso tudo, desde a minha mocidade, desde a criança. Mas é o único personagem que encontrou com Jesus que saiu triste, porque não conseguiu absorver a repreensão de Jesus. Falou: você sabe tudo, né? Mas te falta uma coisa. Vende tudo que tem, porque o Deus dele era o dinheiro. Não é porque crente não pode ser rico, não, meu irmão. O problema não é o quanto que você tem. O problema é você colocar o coração naquilo que você tem. Esse jovem não entendia nada de relacionamento. Jesus estava ensinando para ele: o seu Deus não pode ser a sua riqueza. Você tem que aprender a relacionar-se com as pessoas. Você tem que aprender a relacionar comigo. Segue-me, que tu vai ter um tesouro no céu. Mas abre mão dessas coisas da terra aqui, que está tomando, que está te contaminando. Então a sequência é: casamentos desestruturados, onde não há relacionamento. Filhos aonde Cristo não é gerado. Jovens autossuficientes. E aí se torna o quê? Adultos, como Tiago e João. Posso dizer, estou procurando uma palavra aqui mais leve para falar dos dois apóstolos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que depois se tornou uma potência diante de Deus, depois do Pentecoste. Mas aqui, durante o ministério de Jesus, estava sendo moldado. Tiago e João passou na terra dos samaritanos e eles não receberam ele. Eles queriam autoridade para Jesus de orar e para descer fogo do céu e matar todos os samaritanos. Jesus falou: não, você está tudo errado, não é assim não. Então, olha as atitudes desses dois apóstolos de Jesus, Tiago e João aqui, usando a mãe, Salomé, para pedir privilégio para Jesus, gerando contenda. Você conhece algum adulto aí, irresponsavelmente, que fica criando contendas, egoísta, egocêntrico, gerando dissensões, gerando contenda entre as pessoas, até mesmo dentro da igreja do Senhor? Essa cisma de Tiago e de João se repetindo, e uma mãe também, porque às vezes acontece isso, às vezes a mãe é falha com o filho quando ele é criança, aí ela quer recompensar quando ele cresce. Não, meu irmão, o filho cresceu, ele tem a vida dele, corta o cordão umbilical, as coisas ficam invertidas. Os pais falham na criação dos filhos, falham no crescimento dos filhos, e depois, quando os filhos é adulto, né? Aí é o filhozinho, o bilu da mamãe, o defensorzinho do filho. Não, meu irmão, o adulto tem que assumir a sua responsabilidade, tem que resolver os seus problemas. Salomé tinha que falar para Tiago e João assim: eu pedi privilégio para você, para Jesus, você que resolve os seus problemas. Pedir lugar, privilégio para você não? Agora ela vai lá, tem uma oportunidade de ouro. Como eu preguei aqui esses dias sobre o cego Bartimeu, eu falei que ela tinha uma oportunidade de ouro, porque Jesus deu um cheque em branco para ela. Meu irmão, só 4 pessoas na Bíblia que receberam um cheque em branco de Deus. Pede o que quiseres que eu te darei. Só 4 pessoas. Sabe quem? Primeiro foi Salomão. Não, primeiro foi Eliseu. Eliseu recebeu, ele pediu o quê? Soube pedir porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Segundo foi Salomão, soube pediu o quê? Sabedoria de Deus. O outro, que todos nós sabemos, foi o cego Bartimeu, soube pedir. O que o cego Bartimeu pediu? Aquilo que só Jesus poderia dar: faça-me ver novamente, que eu retorne a ver. E agora Salomé, esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João, soube pedir? Não soube pedir, pediu privilégio para os filhos. Teve uma oportunidade de saber o que pedir, de receber um cheque em branco de Jesus, mas não soube o que pedir. Alimentou pedidos egocêntricos dos seus 2 filhos. Então, meu irmão, eu encerro a minha reflexão. Talvez até diferente daquilo que os irmãos têm costumado me ver pregar, né? Mas é a palavra de Deus, os irmãos estão entendendo? Pode dizer um amém nesta noite? Amém. Aleluia. Eu encerro a minha reflexão e eu estou dizendo para os irmãos sobre relacionamento e eternidade. Casamentos alinhados. Começa a rever você como esposa, você como marido. Começa a rever o seu relacionamento. Alinhe a sua vida conjugal.
Você que vai casar, não tem essa de costela perdida. Ai, minha costela perdida. Se eu não tivesse nascido, se minha mãe tivesse parado na Débora, né, minha irmã mais velha que eu, né, eu não tinha nascido, a Débora estava solteira. Não, meu irmão, não acredito nisso não. Ela tinha casado com outro, né? Mas não tem costela perdida. Tem, pastor? É você que escolhe. Mas eu estou dizendo que é você que escolhe. Se eu falar que tem, pastor. Ah, tá, o pastor está falando certo aqui. Ele não vai responder que vai entrar em choque com a presciência de Deus, verdade. Eu estou dizendo um aspecto, meu irmão, que Deus não determinou lá na eternidade. Fulano vai casar com... É uma escolha sua. O casamento, sim ou não, pastor? É escolha sua. Então, e casamento é coisa da terra. Jesus diz, no céu não se casa e nem se dá casamento. Os irmãos estão entendendo? Então, se é coisa da terra, nós que estamos na terra, é nós que temos que resolver. Não adianta você orar, Senhor, muda o meu marido, se ele não quer ser mudado. É você que escolheu. Aprenda a resolver os problemas com ele. Ou você, antes de escolher sua esposa, o seu cônjuge, o namoro é para isso. É para conhecer. É para ajeitar. Mas sabe o que acontece hoje no mundo? Infelizmente, muitos lugares. Ô Jesus, não vou falar na igreja. Se nós não tomar cuidado, pode entrar na igreja. É porque o período do namoro, que é para conhecer, os casais de namorado vivem uma vida com prática ativa sexual, como se tivesse casado. Aí não conhece. Aí depois que casa, que é para viver uma vida sexual ativa, e aí que vai conversar, aí que vai conhecer. Aí dá um feriado como ontem, 1º de maio. Eles não conheceram antes de casar. O marido quer ir para o mato pescar. E a mulher quer ir para o shopping em 7 Lagoas. Vai dar certo, irmão? Vocês estão entendendo? Mas não namorou, não conheceu antes. O marido quer ir pescar no feriado. E a mulher detesta mosquito. Detesta roça, mato, água, quer ir para o shopping, passear, comer McDonald's. Vocês estão entendendo? Mas não namorou, não soube conhecer quando estava namorando. E agora a culpa é de Deus. Vocês não estão entendendo? Aí Jesus está dizendo, se vira com o seu casamento, resolve você. Jesus está ensinando assim. É o texto. Jesus está dizendo, resolva. Jesus está dizendo, pai, não impeça, traga seus filhos até a mim para eles me conhecer. Eu preciso tocar neles, eu preciso abençoar eles. Jesus está dizendo para os jovens, a prioridade é o relacionamento comigo, não é o dinheiro, não é as riquezas, não é a fama. E Jesus está dizendo para os adultos, reveja as suas prioridades, os seus pedidos. Para de causar dissensões. Aprende a se relacionar com as pessoas. Isso tudo resume. Eu estou pregando sobre relacionamento e eternidade. Senão, tudo aqui, esses 4 textos, está resumindo em relacionamento. Aprenda a relacionar-se com o seu cônjuge. Ensina os seus filhos a se relacionar-se com Deus, com Jesus. A Jesus seja gerado na vida deles. Seja um jovem que prioriza o relacionamento para com Deus, e não com as riquezas, e não com as coisas deste mundo, passageiras, frívolas deste mundo. E sejamos adultos, maduros, que as nossas atitudes, as nossas petições não causem dissensões, como foi a petição de Tiago e João, usando a mãe ainda. Os irmãos estão entendendo que o relacionamento tem tudo a ver com a eternidade? Então vamos rever os nossos relacionamentos. Vamos parar de causar de tratar o efeito, vamos tratar a causa. Vamos rever os nossos relacionamentos. Primeiro, o relacionamento com o Senhor, com Ele e com as pessoas. Nós não vivemos, nós precisamos das pessoas, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, e sabedoria para lidar com as pessoas, e não fugir das pessoas, não ignorarmos as pessoas, mas aprendemos a relacionarmos. Essa é a mensagem de Deus para nós. Reveja como que está o seu relacionamento, e para de julgar para Deus aquilo que é problema, que é nós que temos que resolver, que é responsabilidade nossa de resolver. Nós temos que aprender a lidar com o nosso cônjuge.
Nós devemos que levar as nossas crianças até a Cristo, para que elas se tornem jovens comprometidos com a palavra de Deus. Nós não podemos ser adultos que geram dissensões e contendas. Isso está sendo um efeito dominó. E meus irmãos, tudo que eu estou dizendo aqui é a vivência do dia atual, do mundo atual. Mas o mundo que não conhece a Jesus jaz no maligno. Mas nós somos noiva do Cordeiro. Nós estamos precisando de viver aqui com a mente na eternidade, olhando para a eternidade. Fica de pé que nós vamos estar orando nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Nesta oração agora, reveja aí em que você precisa melhorar como marido, como esposa, no seu relacionamento familiar com a sua esposa. Reveja aí o que você tem, onde você tem sido falho com seus filhos. Meu irmão, venha para terça-feira, toda terça, traga os seus filhos para aprender Jesus, aprender sobre a Bíblia lá no 3º andar da igreja. Leia a Bíblia com seus filhos em casa. Manda os seus filhos fazer tarefa, mas mande eles também ler a Bíblia. Que seus filhos vejam você orando, que eles orem também, porque está te vendo orar na sua casa. Isso é levar as crianças até Jesus para ser abençoado, para que nós não tenhamos mais jovens autossuficientes, egoístas, egocêntricos, como esse jovem rico que saiu triste diante de Jesus. E que nós não podemos chegar à vida adulta, à maturidade cristã, e jamais com a imaturidade ou com o comportamento como de Tiago e João, de causar dissensões entre os irmãos. Feche os seus olhos, vamos orar nesta hora. Senhor Deus Pai, eu ministrei a Tua palavra nesta noite, com muito temor e com muita responsabilidade. Estamos, Senhor, com os nossos olhos na eternidade. Estamos caminhando para a eternidade, Senhor Jesus. Senhor, precisamos de aprendermos a vivermos aqui uma vida responsável, Senhor, de acordo com a Tua vontade, aprendendo a relacionar contigo e com as pessoas. Dai-nos sabedoria, Senhor, ajude-nos, Senhor. Ajude-nos o Senhor, em tudo e em todas as coisas a sermos melhores, Senhor. A este irmão a sermos melhor como marido, a esta irmã ser melhor como esposa, a este jovem, Senhor, a saber se relacionar, a escolher, Senhor, o namorado, a namorado, com quem que eles vão casar. Ajude-nos, Senhor, a levarmos os nossos filhos até a Ti, de forma que Tu seja gerado na vida deles, Senhor Deus, e que os nossos jovens, Senhor, jamais saiam tristes da Tua presença, mas que se rendam aos Teus pés, rendam-se à Tua vontade, Senhor. Que nós jamais venhamos ser adultos irresponsáveis, mas, Senhor, que trabalhamos pelo reino, aprendendo a relacionarmos contigo e com as pessoas, em nome de Jesus. Ainda de pé, vamos cantar um corinho aqui, eu devolvo a palavra. A Ti eu vou clamar, Senhor. Aleluia. A Ti eu vou clamar. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Aleluia. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Cante, eu me rendo aos Teus pés, é tudo que eu preciso.
Eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor. Jesus, 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 eis-me aqui. Você que rende aos pés dele, diga: eu me rendo aos teus pés. É tudo que nós precisamos. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. De novo canta: eu me lanço aos teus pés. Eu me rendo, eu me rendo aos teus pés. És tudo que nós precisamos pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, diga: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eis-me aqui. Jesus, 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 eis-me aqui. Amém. Glória a Deus. Xarabaçu.